Vem aí a CPI da cloroquina, o terror do Bolsonaro. Por quê? Porque o Bolsonaro foi quem mandou as Forças Armadas, e no caso o Exército, produzir cloroquina. E está gastando milhões produzindo a cloroquina, que é uma droga que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, diz que não tem efeito nenhum para o coronavírus, e vários estudos nos Estados Unidos e na Europa mostram que ela mata mais do que cura em qualquer estágio da doença e associada a qualquer outra droga, qualquer tipo de coquetel, com azitromicina, com outras, a droga não funciona. E aí o Brasil está gastando milhões de reais produzindo e o Exército tem produziu um estoque de 18 anos de cloroquina para o Brasil, com dinheiro meu e dinheiro seu. Então isso vai ser investigado e isso dá impeachment. Eu vou falar, a Dilma caiu por muito menos, inclusive o Collor caiu por muito menos. Então o Bolsonaro ele está cometendo um crime deliberadamente. Mais do que isso, ele também demitiu o Nelson Teich, que era o anterior ministro da Saúde, porque ele queria colocar o protocolo da cloroquina e o Nelson Teich era contra. E aí ele colocou o Pazuello, que é um ministro interino, que está mais de 2 meses como ministro interino, e o Pazuello colocou o protocolo que todo médico é obrigado a falar da cloroquina para o paciente. Quer dizer, é uma coisa assim assombrosa. Mais do que isso, os empresários que também fabricam cloroquina e que estão vendendo como nunca, eles são todos bolsonaristas, e um deles, ele é suplente de senador do líder do governo Bolsonaro no Senado, que é o deputado Eduardo Gomes, do MDB. Então a coisa vai ficar feia para os Bolsonaro, isso vai ser investigado. Mas antes de eu explicar sobre isso, por que é o terror do Bolsonaro, um segundinho. Se você é contra o desgoverno, você quer que o Brasil volte ao progresso, curte o vídeo e se inscreve no canal, principalmente se inscreve no canal. É um segundo, é um minutinho, é de graça, porque quando você se inscreve no canal, o algoritmo do YouTube, o sistema, o robozinho do YouTube, ele vai entender, as pessoas estão entrando nesse vídeo e se inscrevendo no canal a partir desse vídeo. Então o vídeo tá bombando. Vou mostrar esse vídeo para mais gente na página inicial do YouTube, para que essas pessoas também entrem e se inscrevam no canal e continuem utilizando a plataforma. Então, um segundinho, você se inscreve, você ajuda muito na oposição ao desgoverno Bolsonaro, que além de ser um desgoverno genocida, ainda está gastando nosso dinheiro para produzir uma droga que não tem eficácia alguma quanto a isso, nessa doença que é o coronavírus e a Covid-19. E o deputado do PT, o Rogério Correia, que foi quem protocolou a CPI da cloroquina, ele mandou um vídeo aqui para o canal explicando a CPI, olha só. Tiago, tem uma coisa que é preciso ser feita nessa Câmara Federal, é uma CPI para investigar essa história esquisita desta cloroquina sendo produzida em massa. No mesmo momento em que a gente pede, no mesmo dia, uma comissão parlamentar de inquérito, a Fiocruz, mesmo tendo parecer contrário a este medicamento como parte de combate à Covid-19, a Fiocruz abre, a mando do governo, evidentemente, um edital para a compra de 3 milhões de comprimidos de uma empresa indiana privada. É muita coisa esquisita. Debaixo desse angu tem caroço. Eu não sei se nós vamos ter força para conseguir as 172 assinaturas para a CPI. Mas este caso da Fiocruz, vou representar também no Tribunal de Contas da União, solicitando imediatamente que se revogue este edital esquisito desta empresa indiana. Pois bem, como ele disse, a Fiocruz ontem queria abrir edital para comprar mais cloroquina, que é a base para fazer os comprimidos de uma empresa indiana. E o Bolsonaro já está comprando dessa empresa indiana desde abril e pagando um preço 6 vezes maior que o valor de mercado da cloroquina. Então a gente está produzindo uma droga sem eficácia, pagando 6 vezes mais para uma empresa indiana, que sabe-se lá de quem é, o que tipo de negócio tem com o governo Bolsonaro para ganhar tanto por essa droga, e ainda abriram o edital ontem para produzir mais ainda. Só que depois que o deputado Rogério Correia, que agradeço a ele pelo vídeo que fez para o canal aqui, depois que ele entrou com protocolou o pedido de CPI da cloroquina, a Fiocruz cancelou o edital. Às 11h30 da noite eles decidiram cancelar o edital e não vão comprar mais cloroquina. Então parabéns ao deputado e à bancada do PT, que também já assinou o requerimento da CPI, agora vai tentar conseguir as 172 assinaturas para que a CPI seja instalada na Câmara dos Deputados. Parabéns a eles, porque pelo menos essa cloroquina que queriam comprar para fazer mais comprimidos
não vão comprar. Mas o Bolsonaro continua cometendo os crimes de sempre na pandemia, porque o Bolsonaro continua falando da cloroquina. Hoje ele foi fazer aglomeração lá no Pará, até andou em cavalo, falou que foi curado, que a cloroquina o ajudou. Ele tá mais... Ele recua quando fala. Antes ele falava, cloroquina cura, é só uma gripezinha, tá aqui a cura de tudo. Aí depois que aconteceu tudo no STF, que os youtubers bolsonaristas, os influenciadores bolsonaristas tiveram visitinha da Polícia Federal, alguns perderam o Twitter. Nesse meio tempo, o Bolsonaro começou a falar mais, com um pouco mais de cuidado da cloroquina e falar, pra mim funcionou. Não quer dizer que tenha prova que funciona para todo mundo, mas para mim funcionou. Quer dizer, ele largou a propaganda direta de falar, olha, funciona para todo mundo, tome, porque vai funcionar, para falar, não, ó, comigo... E ele sabe que ele tem influência sobre milhões de pessoas, milhões de pessoas, e ele sabe que essas pessoas vão querer tomar o mesmo remédio que o presidente da República tomou, e aí ele fala, comigo funcionou, não sei com os outros. E aí ele fala, não tem prova de que funciona, mas também não tem prova de que não funciona. Então ele continua fazendo propaganda da cloroquina. Um dos maiores beneficiados é suplente do líder do governo Bolsonaro no Senado, olha só. Os outros beneficiados, que são donos de laboratórios particulares, aí, laboratórios privados, que produzem a cloroquina, são todos bolsonaristas, alguns são inclusive naquela liga de empresários chamada Brasil 200, uma coisa assim, que são vários empresários bolsonaristas, também tá o velho da Van, tá o dono da Smart Fit, estão vários nesse conglomerado de empresários, e um deles é dono de um dos laboratórios que produz a cloroquina. Então o Bolsonaro está fazendo com que seus amigos lucrem muito dinheiro e muitas pessoas morram. Eu não sei qual que é o plano do Bolsonaro e também do Donald Trump, porque parece uma coisa conjunta. Inclusive, coincidência ou não, e aí comenta se você acha que é coincidência ou não. Logo que começou a pandemia, quem trouxe o primeiro foco no Brasil foi o Bolsonaro, quando ele foi encontrar o Donald Trump num encontro bem estranho, que eles não falaram sobre o que era aquele encontro, em Miami, num resort lá do Trump, que o Bolsonaro foi falar com ele, e aí ele voltou com um avião inteiro infectado de pessoas, e começou um epicentro ali da doença em Brasília, e como começou em Brasília quem tá lá geralmente viaja, foi e se espalhou rapidamente pelo Brasil. O Bolsonaro faz de tudo para fazer com que a doença entre no país e se espalhe pelo país inteiro. Inclusive o Brasil foi o último país do mundo a fechar as fronteiras para turistas, e o Bolsonaro, no mesmo dia em que o Brasil tem um recorde de mortos, 1.594 mortos ontem confirmados, 1.594 pessoas morreram. Não eram pessoas, mas esse cara estava doente. E daí? Ele estava doente, estava vivo. Ele pegou o coronavírus, morreu. Mas o outro tinha câncer. Ele tinha câncer, ele estava vivo. O outro teve 3 cânceres. O cara conseguiu se livrar de 3 cânceres e vencer, e não venceu essa desgraça desse vírus. Então, as pessoas tentam amenizar a morte, eu não sei se é má fé, assim, se é má intenção das pessoas, ou se é porque as pessoas estão com medo e estão tentando falar, eu não estou doente, talvez não me atinja, eu não sei. Mas o que acontece é que quase 1.600 pessoas morreram ontem, e nesse mesmo dia, o governo Bolsonaro anunciou que vai abrir as fronteiras para que os turistas de qualquer lugar do mundo venham para o Brasil. E a gente sabe que o Brasil não testa quem está entrando em solo nacional. Em outros países, você chega na Europa, você é testado na hora. Com ou sem o vírus, eu vou dar o exemplo, os pais da minha esposa, os dois têm empresas na Polônia. Os separados têm empresas na Polônia. E os dois têm funcionários de fora do país. E os funcionários, quando chegaram, foi um agente do governo da Polônia, nas 2 empresas, agentes diferentes, todos os dias, em horários diferentes dos dias. Uma vez chegaram lá às 5h30 da manhã para ver se os funcionários estrangeiros estão fazendo a quarentena direitinho, para verificar se está fazendo a quarentena, se está aqui, porque se não tivesse, a empresa é multada e a pessoa é deportada. Eu não sei o que acontece com a pessoa, mas alguma coisa acontece, porque eles verificam se as pessoas estão fazendo isolamento de 14 dias depois que chegam no país, para que no fim dos 14 dias sejam testados. Aí o teste é gratuito, porque é do governo, e aí se deu negativo, já está 14 dias negativo, a pessoa pode ficar no país normalmente, pode circular normalmente, mas se não, não. E no Brasil, você acha que isso vai acontecer? Você acha? Eu lembro que em Guarulhos, logo em março, chegavam os aviões da Itália, da Espanha, e lá era o epicentro da doença no mundo, e eram vários vídeos no aeroporto das pessoas em fila, aglomeradas num corredor completamente fechado, sem ventilação, porque tinha fila para verificar o passaporte ou alguma coisa assim. O governo Bolsonaro não fez absolutamente nada, e essa área do aeroporto é de
responsabilidade do governo federal. Então Bolsonaro fazia de propósito, o protocolo aqui de checagem é para demorar mais tempo e deixa as pessoas aglomeradas na fila para que, se tiver um ali com vírus, não vai ser mais um. Daqui 10 dias, 100 dessas pessoas vão estar com vírus, 200, 300, e ótimo, vamos espalhar para todo mundo. Eu não sei qual é a intenção dele com isso, mas que ele é um genocida e vai ser investigado. E por que ele está com medo? Porque a produção da cloroquina foi ordem dele, olha só, foi ordem do Bolsonaro. E isso é uma coisa assim que todo mundo sabe, ele até inclusive falou. E quando fica provado que houve desperdício de recursos públicos, aí são vários crimes, improbidade administrativa, tem vários crimes em que se pode enquadrar o Bolsonaro. E aí dá impeachment, mais do que impeachment, dá também processo criminal contra o Bolsonaro para que quando ele cai ele seja preso. Agora o que falta é a gente pressionar, inclusive usa a hashtag CPI da cloroquina, vai no Twitter e põe hashtag CPI da cloroquina e coloca lá a hashtag, coloca a sua mensagem para falar quem é o responsável pelo genocídio do povo brasileiro. E por isso, porque se investigar e provar isso, o Bolsonaro cai, a gente pressiona para que a CPI seja aberta e o Bolsonaro pode acabar preso. E mais do que isso, além dessa investigação que está começando contra ele ainda tem várias outras investigações. E no caso da pandemia, ele já foi protocolada a denúncia contra ele no Tribunal de Haia, onde ele vai responder por genocídio. E lá não tem Dias Toffoli para parar o processo, como fez com o da rachadinha, lá não tem amigo no STF, amigo no STJ, lá não tem essa mamata toda que o Bolsonaro tem aqui no Brasil, de que às vezes os juízes estão a favor dele, às vezes estão contra. Não, lá são juízes que não são brasileiros, não tem nada com lado A ou B e vão julgar na lei internacional, que não é a lei do Brasil. O Bolsonaro se escora muito na lei do Brasil, que diz que o genocídio é feito contra determinadas etnias, determinadas raças, determinados grupos. Só que na lei internacional, não. E foi isso que o Gilmar Mendes avisou para o Bolsonaro. Bolsonaro, as Forças Armadas estão se associando ao genocídio. Porque na lei internacional, o genocídio é com intenção, seja por má fé, porque você tem intenção de matar um grupo de pessoas muito grande, não precisa ser um determinado grupo. Veja bem, um grupo muito grande de pessoas, que é o que o Bolsonaro está fazendo. É um grupo aleatório, são 90 mil pessoas que já morreram até o momento. E a intenção do Bolsonaro é claríssima quanto a isso. Comenta, você tem alguma dúvida da intenção do Bolsonaro? Eu, Thiago, eu não tenho dúvida nenhuma da intenção, eu não sei o motivo por trás. Mas a intenção, se você tiver dúvida, comenta aí. Se não tiver também, deixa a sua opinião. Mas, na lei internacional, é isso. O Bolsonaro, ele é enquadrado. Então, a coisa tá ficando feia pro Bolsonaro, porque ele vai ter que pagar pelos crimes que ele está cometendo agora durante a pandemia. São crimes gravíssimos. Nunca na história do Brasil se morreu tanta gente. E aí, nunca na história mesmo. Você sabia que o recorde de mortes por dia na cidade de São Paulo, que é a maior cidade do Brasil, foi batido esse ano? Então, nunca na história da cidade de São Paulo, desde que existe a cidade, desde que os portugueses chegaram no Brasil, nunca naquele lugar se morreu tanta gente num intervalo de 24 horas. Só que o recorde foi batido em maio, e depois o recorde foi batido mais de 45 vezes. Os 45 dias com mais mortes na história da cidade de São Paulo estão sendo em 2020. E, se você disser que o Bolsonaro não tem nada com isso, ou você é bolsonarista fanático, ou você estava na lua até agora, porque olha, o Bolsonaro faz de tudo para que a doença avance mais e mais e mais. E no caso da cloroquina, ele até mostrou a cloroquina para a EMA, depois mostrou a cloroquina como um troféu para os seguidores dele. Ele faz de tudo para promover essa droga. Até o Donald Trump recuou. Até o Donald Trump falou, usem máscaras, fiquem em casa. O Donald Trump, inclusive, mandou cloroquina para o Brasil. Veja bem, ele comprou 100 milhões de doses da vacina da Covid, que ainda nem foi desenvolvida. Ele não mandou a vacina para o Brasil, a vacina é para eles. A cloroquina ele mandou para o Brasil, sabe por quê? Que não funciona. Porque se funcionasse, ele comprava todo o estoque mundial e distribuía para a população dele. Coisa que, aliás, o Bolsonaro está fazendo, está distribuindo kits Covid com cloroquina já dentro. Quer dizer, para a pessoa tem Covid, se o médico não receitar, não importa, não tem problema. Você já recebe a cloroquina para você se automedicar. É isso que o Bolsonaro está fazendo, matando pessoas deliberadamente. Só que ele, quando disse que estava tomando cloroquina, fazia 3 eletrocardiogramas por dia. Ele fazia 2 na primeira semana e depois começou a fazer 3 eletrocardiogramas por dia e tinha uma ambulância 24 horas por dia à disposição dele no Palácio do Planalto. Agora me diz, você tem isso? Eu, Thiago, não tenho.
Eu acredito que quase nenhum brasileiro tenha à disposição tantos recursos quanto o Bolsonaro gastou. Ele não é que ele só tinha à disposição, ele gastou os recursos, ele fazia os eletrocardiogramas por dia. A maioria dos brasileiros, mesmo se quiser, não consegue fazer um eletrocardiograma no mesmo dia. Ainda mais quem está com coronavírus doente. Aí é que o cara não consegue mesmo. Então, olha só a diferença. Então, se você quer ver a casa cair pro Bolsonaro, se inscreve no canal, curte o vídeo e não esquece, vai no Twitter CPI da cloroquina e vamos fazer barulho e pressionar, porque dá para conseguir 172 assinaturas, porque a oposição ao Bolsonaro é muito, mas muito forte no Congresso Nacional. Ele não tem maioria, nunca teve a maioria e teve as piores derrotas no Congresso nos últimos 10, 15 dias. Então a coisa vai ficar feia pro Bolsonaro. Anota. Falou.